Evandro do Nascimento Silva, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nos apraz muito colaborar com a FAUBAI e nesta tarde de hoje eu serei o mediador da nossa atividade. Então, nesse momento, eu quero saudar nosso excelentíssimo governador do estado do Piauí, Wellington Dias, aqui também presidente do Consórcio Nordeste. É uma satisfação, excelentíssimo governador, tê-lo aqui conosco para discussões que sei que serão bastante inspiradoras. Quero também cumprimentar a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, professora médica Adélia Pinheiro. Quero saudar o nosso convidado, também expositor, professor Carl Schuster, da Universidade de Pernambuco, da Assessoria Internacional da Universidade de Pernambuco, uma universidade que sabe se inserir muito bem nas questões de internacionalização e que também é parceira das ações de universidades do Nordeste. Quero saudar a nossa presidente da FAUBAI, professora Maria Leonor, e Soane, nossa assessora de Relações Institucionais da UFES. Eu fui incumbido de fazer uma apresentação de currículos resumidos. E para aproveitar o nosso tempo, farei bem resumido mesmo. O governador Wellington Dias é filho do caminhoneiro Joaquim Antônio Neto e de uma professora, Terezinha Araújo Dias. Nasceu em Oeiras, no Piauí, em 5 de março de 1962. Ele tem formação em letras na Universidade Federal do Piauí, um grau obtido em 1982. Cursou Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem algumas especializações no exterior. Para registro também de seu ofício e arte, é bancário e escritor. É autor de contos, livros e peças. Recebeu menção honrosa pelo concurso de contos João Pinheiro, da Secretaria de Cultura do Piauí, ainda muito jovem, em 1984. Então, o gosto pelas letras vem de longe. Nós temos também a nossa excelentíssima secretária, Adélia Pinheiro. Ela assumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia em 3 de maio de 2019. É formada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Medicina Social também pela UFBA. Tem mestrado em Saúde Coletiva pela UFBA e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. E ela foi reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia, de 2002 a 2019. O nosso terceiro expositor é o professor Carl Schuster Veríssimo de Souza Leão, da Universidade do Estado de Pernambuco. Ele possui graduação em licenciatura plena em História, também pela Universidade de Pernambuco, em 2005, mestrado em História Social da Cultura Regional na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2008, e doutorado em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Educação da UPE. E tem também vasta experiência em assuntos internacionais e visitas a várias universidades, com colaborações muito significativas com a Argentina. Dito isto, nós temos agora, a pedido do excelentíssimo governador Wellington Dias, a apresentação de um vídeo institucional sobre o Consórcio Nordeste. Brasil, o país que o mundo inteiro conhece pelas belezas e pela força da sua economia. E dentro do país existe uma região que se destaca a cada ano, o Nordeste.
Conhecido pelas lindas praias, pela rica cultura e festas, muitas festas. Nos últimos anos, o Nordeste também ficou conhecido por mais uma característica marcante: o desenvolvimento. Com a dimensão de 9 países europeus e a segunda maior população do país, a região se tornou um grande polo de investimentos. Resultado: há 16 anos, o Nordeste cresce mais do que o Brasil. São 9 estados que se uniram para criar uma nova força da economia brasileira. O Consórcio Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. O crescimento da região acontece junto com as mais bem-sucedidas parcerias público-privadas do Brasil, gerando cada vez mais oportunidades em todos os setores. A agricultura familiar do Nordeste é a maior do país, transformando o pequeno lavrador em grande produtor, o maior crescimento da história do campo. Na área de saneamento, a região conta com 9 empresas estatais com perspectivas de novos modelos de negócios. Na segurança pública, os investimentos não param, com a modernização da estrutura e integração total da informação. No turismo, as praias, os rios, as belezas, a cultura e o povo caloroso tornaram a região o principal destino entre os brasileiros e um dos mais procurados entre os estrangeiros. Já na infraestrutura, o Nordeste possui uma das maiores malhas viárias do Brasil, que vem sendo ampliada e qualificada. A malha ferroviária também vem sendo modernizada. Milhares de quilômetros de extensão e imensas possibilidades de crescimento. Os portos do Nordeste têm um destaque especial. No Brasil, eles são os mais próximos da Europa, Estados Unidos e África, possuindo infraestrutura moderna para atender a demanda interna e externa. A malha aérea também é extensa e vem sendo modernizada a cada ano, integrando cada vez mais a região com o mundo. Quando o assunto é matriz energética, o Nordeste também está na frente. A região possui a maior geração de energia eólica e solar de todo o país. E tem mais, toda a região está interligada por uma rede de gasodutos que continua em franca ampliação. E com o projeto Nordeste Conectado, a região vem construindo a maior e mais moderna rede de fibras óticas do Brasil. Todo esse crescimento do Nordeste acontece priorizando a sustentabilidade. É a região que mais incentiva e preserva o meio ambiente. É assim que o Nordeste brasileiro cresce, unindo desenvolvimento e preservação, unindo trabalho e alegria, cultura e inovação, unindo gestão e inclusão. Venha se unir ao Nordeste. O Nordeste faz um laço e te chama pra esse abraço, para unir essa nação. Somos um só povo, irmão. Consórcio Nordeste, o Brasil que cresce unido. Obrigado à nossa monitoria. Inicialmente, nós vamos passar a palavra à professora Maria Leonor Maia, presidente da FAUBAI, para uma breve saudação e, em seguida, ao nosso ilustre governador. Pois é, boa tarde a todas e a todos. Em nome do excelentíssimo governador Wellington Dias, gostaria de saudar a todos que nos assistem e essa mesa e dizer que a FAUBAI se sente muito honrada e feliz por contar com a presença de vocês, né? A gente sabe que as agendas são muito cheias, né? Contar com a disponibilidade de vocês bloquearem aí uma parte dessa tarde para estar aqui com a gente discutindo um tema tão importante que é a internacionalização e como é que a gente está tratando essa questão do ponto de vista da região, né? E como é que os estados se juntam para olhar também para essa questão. Então, é o meu muito obrigado a todos vocês por essa disponibilidade e desejar uma excelente troca aí de ideias, de conhecimento e que a conversa seja frutífera. Muito obrigada a todos vocês.
Bem, governador, o seu tempo será de 15 minutos, podemos ter uma tolerância, e faltando 5 minutos eu lhe aviso para o senhor poder se programar com o fechamento. Tá bem, agradecendo aqui ao Evandro, agradecendo aqui também a nossa querida presidente, a doutora Maria Leonor, aqui também a Beatriz, o professor Cal, agradecendo aqui a Adélia Pinheiro. Quero agradecer a todas as pessoas da FAUBAI. Eu quero parabenizar o quanto eu tenho orgulho como brasileiro dessa integração, não é, das nossas universidades, dos nossos cientistas, enfim, contribuindo não apenas para a educação, para a ciência, para a inovação, mas também contribuindo para a democracia. Eu tenho muito orgulho, de verdade, tenho certeza que falo aqui em nome dos 9 governadores, incluindo aqui a nossa governadora Fátima Bezerra, muita alegria do que vocês fazem. E eu queria aqui dizer a vocês algumas coisas do Consórcio Nordeste. Ali, no início desse século, é uma região do Brasil que entrou no século XXI muito, muito atrasada. Eu não vou falar dos outros, mas colocar só o Piauí. A gente entrou no século XXI, ano 2001, 2002, 2003, com um índice de desenvolvimento humano que era o IDH 0,4, não é? Ou seja, muito baixo desenvolvimento. Na educação, 0,3, ou seja, era muito baixíssimo. Se tiver que colocar algo para ficar forte, aí, um superlativo. Então, vejam, ali, em 2002, no momento de efervescência na democracia brasileira, com amplos debates, nós tivemos a eleição de vários líderes. Ali foi eleito, naquela época, o presidente Lula e o empresário José Alencar para a presidência do Brasil, mas tivemos ali também governadores como Eduardo Campos, governador Cid Gomes, governador o Marcelo Deda, ou seja, um conjunto de governadores, eu cito aqui alguns, para não me alongar, e criamos o primeiro Fórum dos Governadores do Nordeste. Lembro-me, abracei essa ideia, os meus colegas toparam, eu já era governador, eu estou no 4º mandato de governador, sou um dos governadores do Brasil que tem esse privilégio. Aliás, que eu vou falar aqui, me perdoe aqui, não é por nada de vaidade, mas ter o privilégio de ser o único brasileiro que teve, pela vontade do povo, a condição de ser 4 vezes governador, nesse caso do Piauí, no primeiro turno, eleito no primeiro turno, né? E ali a gente trabalhou inicialmente com o Fórum dos Governadores do Brasil. Desculpe-me, o Fórum dos Governadores do Nordeste. Do Fórum dos Governadores do Nordeste, nasceu a ideia do Fórum dos Governadores do Brasil. Mas a gente sentia que ali era bom para tratar da pauta política, para a gente puxar algumas discussões. Mas havia algo mais, que a gente sentia a necessidade. Fizemos algumas experiências. Eu destaco aqui mesmo no Piauí, nós criamos um primeiro consórcio, ainda antes da lei do consórcio. Depois, com a lei do consórcio, nós regulamentamos o consórcio da Rota das Emoções, uma região do Nordeste brasileiro que vai ali pensada para o turismo. A região de Jericoacoara, no Ceará, Camocim, no Ceará, o Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhense. Dali nasceu a ideia de pensar algo maior. E foi daí que a gente veio trabalhando ao longo do tempo, até que em 2015, os meus colegas governadores toparam a ideia. Criamos um grupo de trabalho, eu fiz parte dele, trabalhamos intensamente, e ali, em 2018, após as eleições de 2018, nós conseguimos oficializar o primeiro consórcio de estados brasileiros, o consórcio Nordeste. E, neste caso, qual é, então, o olhar? Como foi dito aí no vídeo,
uma região que é maior do que muitas regiões do mundo, tem uma população em torno de 54 milhões de pessoas, tem uma economia, né, de aproximadamente 1 trilhão, né, de reais que giram nessa economia por ano, então maior também do que muitos países do mundo, e um potencial de crescimento muito grande. O que trabalhamos, então? Um modelo em que nós temos um conselho, que é o consórcio cria as câmaras técnicas, o conselho são os governadores, cria as câmaras técnicas nas diferentes áreas, os secretários de educação do Nordeste formam a Câmara Técnica da Educação, e a partir dali, alguns temas que são trabalhados. E assim, na área de segurança, de educação, de turismo, de infraestrutura, nas mais diferentes áreas. Qual o objetivo? É claro que nós temos chance de trabalhar toda a região isoladamente. Pode perfeitamente um Estado querer caminhar isoladamente. Mas, como diz aí também no vídeo, a nossa força é a nossa união. Que tal se a gente trabalhar juntos? Eu cito aqui já 3 coisas fortes que já aconteceram no Nordeste. Aliás, 4. Uma primeira delas foi ali da gente organizar na área da segurança uma unidade de inteligência Nordeste. Em Fortaleza, vale a pena conhecer, nós temos um centro de inteligência que tem profissionais da área de inteligência, da Polícia Civil, da área militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, da região Nordeste. E, com isso, a gente passa a trabalhar com uma gama de informações maior. Hoje, o crime se organiza nacionalmente, PCC, Comando Vermelho, um conjunto de outras facções criminosas. Então, não é possível lidar com isso isoladamente em cada município, em cada estado. Então, a ideia é nacionalmente, mas aqui trabalhamos no Nordeste. Se examinar, ali fizemos uma estratégia de segurança e essa estratégia, olha o que estava naquele período ali, o Maranhão, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Alagoas. É claro que tem o mérito das forças de segurança de cada um desses estados, mas a gente avançou muito. O Piauí é hoje considerado a 5ª melhor situação de segurança no Brasil, a melhor situação no Nordeste, em 8 itens, homicídios, assaltos, sequestros, etc. E a inteligência Nordeste ajudou muito. Destaco ainda a Prev Nordeste, a Previdência dos servidores públicos, que se eu criar em cada estado, eu vou ter uma despesa muito grande para administrar essa previdência em cada estado. Ao trabalhar de forma integrada, nós temos um custo menor, nós temos um volume de recursos mais elevado para aplicação e, portanto, nós temos um risco também menor. Então, é algo que já aconteceu. Eu destaco ainda a central de compras. A central de compras, nós vamos comprar medicamentos para um estado. Nós conseguimos um preço. Se eu vou comprar para toda a região, nós conseguimos variando de 25% a 35% de economia, algo médio aí como 30%, 28% exatamente, a menos de custo. Agora, tentem imaginar R$1 bilhão de compra de medicamentos. Nós estamos falando de R$200 milhões a menos para o povo nordestino, para que seja utilizado em outras ações. Eu destaco também, agora no período da pandemia, o Brasil, todos acompanharam, não conseguiu ter um plano nacional, mas nós trabalhamos um plano Nordeste. E isso permitiu o Comitê Científico Nordeste, o Monitora Covid Nordeste. A gente tem um sistema que, através do celular, da internet, viabiliza telemedicina, médico-paciente, um call center de profissionais direto com o paciente, integrado com toda a atenção básica, integrado com toda essa rede. Então, são esses avanços que são permitidos. Mas agora vamos dar outros passos.
não é? Ainda hoje conversei com o governador Rui Costa, o governador Camilo, conversei essa semana também com o governador Renan Filho, enfim, com todos os governadores, com o governador Flávio Dino, e o que nós estamos tratando? Nós estamos agora instalando, neste mês de dezembro, 18 câmaras técnicas com a missão de unificar políticas para o Nordeste. Por exemplo, o Piauí, através de uma modelagem de parceria público-privada, conseguiu fazer o que a gente chama aqui de Piauí conectado. O que é isso? Nós temos no Ceará o Cinturão Digital, tem em Pernambuco também. Então, são experiências que agora a gente abre um diálogo e, numa modelagem, é possível chegar com a integração de redes de fibra ótica para todos os municípios do Nordeste. Você sair de menos de 1 megabyte de velocidade para algo como 10, 20, 30, 40 gigas de potência, 40 megabytes chegando num comércio, num banco, nas cidades, enfim. Então, isso aqui é colocar o Nordeste brasileiro diretamente no século XXI, ou seja, telemedicina, teleeducação, telesegurança, você ter as condições de modernizar, inclusive a agricultura, modernizar os pequenos, enfim. Há experiências como a do Ceará, que coloca o estado do Ceará como primeiro lugar no IDEB nacional. De cada 100 municípios do Brasil com maior IDEB, nós vamos encontrar ali 30, 35 do estado do Ceará. Então, nós queremos também quais foram as medidas que o Ceará adotou, e assim que outros estados adotaram, como Pernambuco, a Bahia, o que a gente pode aqui criar um modelo para esta e para outras áreas na educação Nordeste, que permita qualidade, permita a condição da profissionalização, ou seja, você ter a condição de ter uma educação profissionalizante chegando a todos os municípios, como já aconteceu com o Piauí, de chegar com o ensino médio, o ensino superior, com pós-graduação, a lugares que a gente antes não imaginava. E assim a segurança, ou seja, você tem uma rede de proteção que possa permitir que não entre arma nem droga. A gente está vendo o que aconteceu essa semana em Criciúma, aconteceu lá no Pará, em São Paulo. Por quê? Porque entra droga, entra armas, e isso faz com que esse negócio prospere, e muitas vezes, em muitos lugares, o crime está melhor aparelhado do que a própria estrutura de segurança. Então, se a gente atua Nordeste, se a gente consegue fechar uma rede de barreiras pelo mar e a barreira seca, não é? Dentro do nosso território, um Estado sozinho não consegue, mas a ideia de criar uma força de segurança com tecnologias, com homens e mulheres com bastante qualificação para isso. Então, eu poderia falar de todos os outros serviços, Evandro, da cultura Nordeste, da área relacionada, por exemplo, com um conjunto de outras ações como o esporte, e o turismo Nordeste, o potencial que nós temos em áreas como energia elétrica, mineração, produção de grãos, nessa área relacionada com gasodutos, com a produção de alimentos. Agora, o Rio Grande do Norte tem uma experiência que nós vamos trabalhar para o Nordeste, a produção de alimentos saudável com agricultura familiar, com o uso também da tecnificação. Outro estado tem uma experiência no financiamento aos pequenos, ou seja, a ideia é aquilo que nós podemos trabalhar apenas um estado, e é uma experiência de sucesso, a gente trabalhar toda a região. Então, eu faço aqui um apelo para que possamos ter uma integração cada vez maior com a Academia Nordeste. A ideia é ter uma integração municípios Nordeste, Estado Nordeste, as áreas federais dentro do Nordeste, bancada do Nordeste, trabalhar as condições dos legislativos do Nordeste, das universidades do Nordeste, dos doutores do Nordeste, ou seja, da juventude do Nordeste. Eu acredito que se a gente cria esse ambiente, um ambiente de muita unidade, independente de partidos, superando as divergências, colocando o interesse maior do Nordeste em primeiro lugar,
com certeza nós vamos dar saltos elevados neste século, especialmente no que já planejamos para esta década. Então, eram esses pontos que eu queria transmitir aqui para dar uma noção, não é, do que estamos trabalhando no Nordeste, também abertos, não é, como é próprio do objetivo do consórcio, a receber também propostas de outros setores, como das universidades, como da FAUBAI. O governador foi muito eloquente, demonstrou domínio de informações relevantes do consórcio Nordeste, mas ainda tem 1 minuto, se quiser usar. Então, posso fazer só uma provocaçãozinha? Vamos lá, sim. Esse tema da mesa aí, então, é o consórcio Nordeste e internacionalização. Talvez para o seu fechamento fosse bom fazer uma ponte com como é que o consórcio Nordeste se vê, trazendo o internacional para dentro de si. Então, aliança da pandemia, nós organizamos uma agenda, infelizmente veio a pandemia e aí paramos tudo, mas nós estivemos na Europa. Qual é uma vantagem? Quando chega o Piauí na Europa, por mais carinho que as pessoas possam ter lá por um Estado brasileiro, é olhado como um Estado. É que nem eu ir lá na Itália para tratar com uma província italiana, tá certo? A gente olha com carinho, mas quando a gente chega, o consórcio Nordeste, os 9 governadores, com representação empresarial do Nordeste, com pessoas da área da educação, da ciência no Nordeste, o olhar é outro. Nós fomos recebidos na Europa pela comunidade europeia, pelo Parlamento Europeu. Nós somos recebidos pelos presidentes ou primeiros ministros, uma equipe, a gente individualmente ter uma agenda com um ministro, chega na Alemanha, nós fomos recebidos ao mesmo tempo por 11 ministros, tá certo? Dos setores que a gente queria ali apresentar. São as entidades nacionais que organizam um evento. O Nordeste vai fazer uma apresentação das oportunidades de investimentos daquele país no Nordeste, inclusive com a presença de setores, de empresas que já investem no Nordeste. E assim foi na França, na Itália, na Alemanha. Infelizmente ficou prejudicado, a gente tem que voltar agora Espanha, Portugal, e um novo encontro com a comunidade europeia, tratando de temas como meio ambiente, mudanças climáticas, tratando de temas como importação e exportação. Qual é o objetivo? Da mesma forma, eu estive numa missão preliminar ainda, preparatória, na China. O nosso querido governador governador de Pernambuco, Paulo Câmara, teve numa agenda nos Estados Unidos, tá certo? Também numa preparatória, e agora nós estamos aguardando aí resolver esse tema da vacina. Aliás, hoje tivemos notícias boas, eu conversei com o ministro Pazuello, a gente tem aí já um caminho do Plano Nacional de Imunização, perspectiva de vacina a partir de janeiro. O problema é que o prazo que está apontando está muito longo, a gente quer ver se conclui a primeira etapa, a primeira dose de vacinação ainda até março, para que a gente saia dessa situação, tanto nas universidades, volte às aulas, enfim. Mas voltando aqui, Evandro, o que eu quero aqui chamar a atenção, qual é a nossa lógica? Quantos produtos nós compramos de outras regiões do mundo através de São Paulo, através do Paraná, através de outros estados brasileiros? Nós queremos uma relação direta do Nordeste com esses países, porque também muitos países compram produtos do Nordeste através de outros estados e até de outros países. Então, isso permitirá que a gente tenha um preço menor dos produtos Nordeste no Brasil e no mundo, e permitirá que a gente tenha também um consumo a um preço mais baixo, portanto, um aumento mesmo de importação de produtos de outros lugares do mundo. Então, eu cito isso para lhe colocar que, tanto na atração de investimento, eu cito o setor de energias renováveis. Fizemos no Rio Grande do Norte um evento Alemanha. A Alemanha
o Nordeste na Alemanha e de volta a Alemanha no Nordeste. Fizemos um evento no Nordeste na França, a França vai fazer um evento do Nordeste. E tem um outro mais ousado, que é da Comunidade Europeia. Tem um da América do Norte, México, Estados Unidos, Canadá, para a gente ter uma noção. Da América do Sul, Nordeste e África. Nós temos também a ideia de ter um olhar especial para a América do Sul, para a África. Muitas das nossas indústrias produzem coisas que a gente tem dificuldade de vender na Europa, mas tem facilidade de vender na África. Muitas máquinas, muitas tecnologias, enfim. Então, e também comprar da África, no sentido de fortalecer esse comércio bilateral. Além, é claro, dessa preocupação com a ciência. Celebramos várias parcerias da área da educação, na área da ciência. Então, eu quero dizer que há um olhar completamente diferente. O governo federal andou resistindo, mas terminou o Ministério de Relações Exteriores colocando um representante que nos acompanhou. As embaixadas nos apoiaram, por onde tivemos, como deve ser, tá certo? Então, a ideia é ter uma base diplomática Nordeste, junto com a embaixada na Europa, na Ásia, na África, Nordeste, que a gente possa ter uma interação ainda maior, facilitando, inclusive, a vida dos nossos acadêmicos, cientistas, dos nossos intelectuais, dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, dos estudantes, ou seja, garantir esse assessoramento mais profissional. Então, esse caminho, com certeza, ele vai avançar muito, principalmente agora, vencendo essa etapa da vacinação. Eu estou bastante animado, viu, Evandro? Muito obrigado, governador. Contemplou o que a gente esperava, né? Eu ouvi falar um pouco da internacionalização do Consórcio Nordeste e, no final, suas palavras citaram os estudantes, os acadêmicos, a cooperação na ciência. E a FAUBAI tem uma rede de universidades filiadas que vem investindo muito na internacionalização das universidades, porque, da mesma forma que o senhor mencionou, encontramos um IDH no Piauí de 0,4, né? Outros países, eles avançam muito quando tem trocas culturais e troca de conhecimentos e de tecnologia. Então, nas universidades, institutos de pesquisa, Embrapa, empresas de pesquisa estaduais, isso é muito importante. E nós esperamos que a sua participação nesse debate, junto com a FAUBAI, possa estreitar os laços para que nossas instituições de pesquisa, de ensino, de extensão, trilhem esse caminho de internacionalização junto com nossos governadores dos nossos queridos estados do Nordeste. Eu sou paraibano, com muito orgulho, na Bahia, por força do ofício de professor, né? Então, pode contar com as reitorias, os reitores do Nordeste. Queremos muito esse diálogo para alçar novos voos junto com a economia, com a diplomacia dos nossos estados. Olha, Evandro, eu quero dizer que até me emociono aqui ouvindo sua fala, tá certo? E tudo que desejamos é colocar aqui o consórcio, a gente usa o consórcio dos estados do Nordeste, mas, na verdade, ele é de todos nós, né, da região e todos que buscam colaborar com o Nordeste. Quero saudar aqui a Adriana Reis, aqui, que é da nossa Universidade Estadual, que está aqui nos mandando uma mensagem. Veja só, para você compreender aqui a importância do que nós estamos falando. Há necessidade de que a gente possa encontrar um formato em que, principalmente na ciência aplicada, nós temos fundos de pesquisa e queremos fortalecer esses fundos de pesquisa da região. Nós podemos, a partir daí, trabalhar modelagens, a partir de ideias que vocês tenham, tá certo? Que possa permitir ainda mais essa internacionalização. Por exemplo, o Comitê Científico, ele começou com ali cerca de 800 cientistas e foi expandindo. Hoje tem pessoas no mundo inteiro. É um Comitê Científico Nordeste, mas, na verdade, tem pessoas no mundo inteiro. Então, a integração de um comitê científico de cada um dos estados com a região e também
com nordestinos e não nordestinos em outras regiões do Brasil e também em outras regiões do mundo, inclusive permite a participação de estrangeiros. A vantagem é que a gente, com isso, a gente quebra uma série de barreiras que a gente tem pela rigidez da legislação nacional. Então, é claro que é um aprendizado. Então, eu quero aqui deixar e aguardando, não é? E aqui eu falo em nome dos 9 estados, a colaboração no sentido de que possamos estreitar essa relação, ou seja, vocês possam nos apresentar, assim, a partir dessa compreensão do que é o Consórcio Nordeste, propostas que vocês tenham para que possamos trabalhar juntos. Como diz aí, e está na nossa bandeira aqui do lado, unidos cresceremos juntos, tá certo? Ou seja, cresceremos mais à medida que a gente tem essa unidade. Eu sempre uso o termo, nossa força é nossa união. A gente tinha aqui dentro do Nordeste uma dificuldade de unidade e houve vamos dizer assim, uma pactuação que eu espero não seja quebrada. Os nossos partidos têm suas posições, o Fórum dos Governadores cuida da parte política, hoje é o governador Flávio Dino quem cuida, não é, do posicionamento político do Nordeste. Nós estamos juntos, pactuando sobre a discussão agora da vacina. Nossa posição política é adotar a primeira vacina que tiver segurança e eficiência, seja ela da China, seja de Oxford, seja de onde for. Agora, o consórcio, ele entra tecnicamente. Olha, se vamos ter vacina que tem a primeira e a segunda dose, há necessidade, ministro Pazuello, de ter um sistema de controle, tá certo? Alguém tomou uma dose de vacina, vai tomar uma outra daqui a alguns meses, precisa o país estar preparado para onde essa pessoa tiver tomado aquela mesma vacina que tomou a primeira dose. Foi a vacina da Sinovac, foi a Pfizer, a vacina Sputnik, seja qual for, e sem nenhum preconceito. Nós acreditamos, confiamos na ciência como ciência, tá certo? Esse é um princípio, não é, básico, não é, da gente confiar nos nossos cientistas do Brasil e do mundo. Inclusive, por isso que essa internacionalização ela é importante até para conhecer mais um ao outro. O outro nós estamos defendendo o agendamento enquanto consórcio. Por que não tem uma data em que a doutora Maria Leonor, naquele dia, vamos imaginar aqui, dia 16 de janeiro, às 9h15, no posto de saúde tal, ela vai fazer a vacina dela? Por que ela não pode se inscrever, não pode ter a definição de onde vai ser a vacina? Para ter uma coisa organizada, não tumultuada. Aliás, veja que a eleição, com raras exceções, ela se deu de forma organizada. A campanha foi mais tumultuada, mas as eleições, ela foi mais organizada. Então, eu conto sobre isso para deixar aqui em aberto, como presidente do consórcio, vou estar aqui até dezembro do próximo ano, aberto para que a gente possa receber da FAUBAI, tá certo? Contribuições temáticas que a gente possa tratar no colegiado dos governadores, com a FAUBAI, que a gente possa tratar, não é, com essa rede. Isso é uma riqueza extraordinária. A gente fica emocionado com a riqueza da energia eólica, da energia solar, da produção de mel do Nordeste, da produção de tantas coisas no Nordeste, da nossa musicalidade. Eu me emociono com a capacidade científica do Nordeste. E queremos criar mecanismo de multiplicar mais e mais mestres, doutores, enfim, mais e mais cientistas. Então, qual é um caminho que alguém descobriu? Por que a gente vai ter que ficar inventando a roda se já tem ali um caminho para as diferentes áreas? Tem coisa que só tem no Nordeste. A carnaúba é aqui no Nordeste. Eu tive o privilégio de conhecer sua terra. Imagina o turismo, a gente vai na Europa apresentar o turismo no Nordeste. O cidadão vai para a Europa. É a mesma ideia, vai para a Europa.
Hoje ele tem um passaporte que vai... Então, aqui a gente já dá um passaporte para todo o Brasil, mas um passaporte especial Nordeste, tá certo? Então, a gente passa a divulgar quais as atrações turísticas da Paraíba, as atrações turísticas do Ceará, quais são os destinos, não é, principais do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, ou seja, isso aqui, nós estamos trabalhando para a gente ter vou usar teve o filme Cine Hollywood, eu estou me inspirando nos cearenses, a gente vai ter uma Hollywood Nordeste, nós estamos trabalhando as condições da nossa cultura, trabalhar os eventos Nordeste, né? Toda a gastronomia Nordeste, Nordeste litorâneo, Serras Nordeste, tá certo? O Nordeste da arqueologia que tem na Paraíba, que tem na Bahia, que tem no Piauí, ou seja, então eu acredito que isso aqui é um caminho, não é, que a gente não dá mais passo para trás. Eu estou confiante e quanto mais a presença de setores como os setores acadêmicos, enfim, mais segurança para uma vida longa em algo que, com certeza, vai movimentar, vai fazer acelerar desenvolvimento na região do Nordeste. Nós somos a região solução. O Nordeste não é região problema. Nós somos região solução. Solução para os principais problemas do Brasil. E, com certeza, muitas coisas que estão acontecendo aqui a partir do consórcio Nordeste ganham luz e são copiadas por outras regiões do Brasil e por outras regiões do mundo. Então, eu acho que a gente aqui, de cabeça erguida, com humildade, mas com muita confiança também, buscar conquistar o espaço que é próprio da região Nordeste. Muito bem, excelentíssimo governador. Nós somos informados pela sua assessoria que talvez houvesse a necessidade do senhor se ausentar antes do final do evento. O senhor permanece com a gente ou se despede agora? Olha, são 17h27, eu tinha dito que 17h30, aqui hoje eu terei uma agenda, nós estamos tratando aqui sobre o orçamento do Estado. É um tema que vocês não devem imaginar aqui o que é o equilíbrio aqui para tratar das receitas existentes, como é que a gente vai aqui priorizar em cada área, né, as despesas. Então, tenho essa agenda agora logo mais, mas estou aberto aqui também a mais um pouco aí também ouvir também algum dos palestrantes. Queria só pedir desculpa se em algum momento eu tiver que sair, não foi por desprezo nem por falta de educação, foi pela agenda aqui. Muito obrigado. Nós que lhe agradecemos imensamente. Nós temos agora mais 2 expositores, com o nosso tempo de 15 minutos, e considerando que iniciamos com algo em torno de 12 minutos de atraso, nós vamos levar a nossa programação até 18h15, compensando esse atraso no início, 15 minutos para as falas dos 2 expositores e, no final, 15 minutos para perguntas e considerações finais. E compreenderemos, sim, a necessidade eventual de ausência do excelentíssimo presidente do Consórcio Nordeste. Com a palavra agora, a nossa excelentíssima secretária de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, a doutora Adélia Pinheiro. 15 minutos e aos 10 minutos eu aviso que restam mais 5, professora Adélia. Boa tarde, professor Evandro. Cumprimento de forma muito especial o excelentíssimo senhor governador do Piauí, presidente do Consórcio Nordeste, governador Wellington Dias. É um prazer, governador, estar aqui e compartilhar essa sala com o senhor. Com muito orgulho, vi a menção que fez ao Monitora Covid e aproveito para dizer que o Monitora Covid surgiu como um aplicativo, resultado de um termo de cooperação entre a nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia e a Fundação Estatal de Saúde da Família do nosso Estado, envolvendo empresas de tecnologia
do estado de Pernambuco. Então, assim, é de fato... Parabéns, hein? Obrigada. Foi, de fato, uma experiência muito boa. Eu coordenei a transposição do aplicativo produzido para o aplicativo na vida concreta, nas lojas, né, de aplicativo, podendo ser baixado pela população e auxiliando tanto que já nos auxiliou e tem nos auxiliado. É, de fato, uma experiência muito boa que exemplifica a potencialidade do consórcio Nordeste, e já com a notícia que me deu da formação dos grupos de trabalho me deixa muito animada, porque sei que esses grupos de trabalho potencializarão ainda mais a ação e o trabalho de todos os estados orquestrados em direção à melhor qualidade de vida, diminuição das desigualdades sociais e assistência à nossa população. Que boa notícia, e como é bom, como já disse, compartilhar essa mesa com o senhor. Cumprimentei já o querido reitor Evandro Nascimento, companheiros de velhas datas, né? Reitora por 7 anos, antes de ser secretária. Evandro esteve reitor também de outra universidade estadual quase todo o tempo, então é um querido e antigo amigo. Cumprimento o professor Carl Schuster, da Universidade de Pernambuco, bem como a presidente da FAUBAI, a professora Maria Leonor, e a assessora de Relações Internacionais da UFES, a professora Soane Oliveira. Também externo nesse momento grande agradecimento pela oportunidade de participar do encontro regional Nordeste da FAUBAI, poder retornar e compartilhar algumas reflexões para a FAUBAI. A FAUBAI, claro, que se eu fui reitora é velha conhecida, então já tive a oportunidade de outros encontros regionais e também no Nacional FAUBAI. E, portanto, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas reflexões, alguns desafios. É um tempo que eu digo que para a internacionalização não é um tempo muito fácil. E, ao longo da minha fala, eu espero deixar claro, mas muito mais, algumas pistas para reflexão. E o objetivo é exatamente esse, né? Algumas falas que nos levem à reflexão, ao amadurecimento e à consolidação do nosso caminhar. Então, digo que, claramente, nos tempos atuais, quando falamos de internacionalização, e aí puxando um pouco, não somente universidade, estruturas universitárias, mas no âmbito, como está mencionado como direcionamento da mesa, Consórcio Nordeste, ou seja, conjunto de estados que se articulam, né, diferentemente da internacionalização vista nas universidades, que tem o foco na educação, formação de pessoas, na produção de ciência, de novo conhecimento, de nova tecnologia e na gestão. Então, a internacionalização nas universidades ela se volta muito claramente para esses 4 pilares. Quando falamos em Estado, nós agregamos o que está perfeitamente claro na brilhante exposição do governador Wellington. As finalísticas do Estado passam a ser objeto de interesse para internacionalização, de que forma ciência, tecnologia, experiências prévias podem refletir em melhoria dos serviços que são de prestação obrigatória do Estado, de prestação exclusiva do Estado. Também a internacionalização que dá base à competitividade no mundo da produção ou no desenvolvimento econômico, portanto, produção, economia no interesse, na internacionalização, no interesse da produção da economia, da articulação, do equilíbrio de balança comercial, do equilíbrio do que importa e do que exporta, enfim, também de infraestrutura, o que é produzido em outros lugares, o que pode ser produzido aqui, e que efetivamente
essa ampliação que é necessário que seja feito quando tratamos de internacionalização em estruturas de Estado, para além das estruturas universitárias, a conjuntura atual, de fato, trouxe um importante impacto sobre o fazer, o discutir, o refletir sobre internacionalização. De diferentes formas, mas colocando uma conjuntura que traz uma emergência sanitária mundial, fechamento de fronteiras, disputas importantes, disputas internacionais importantes por equipamentos e insumos, ausência absoluta de um gestor nacional que pudesse orquestrar todas essas necessidades e as ocorrências em território nacional. O aprofundamento do distanciamento das demandas do Nordeste em relação ao atendimento através de políticas públicas nacionais. Toda essa conjuntura que vem revestido de pandemia, ou seja, quando eu falo vem revestido de pandemia, vem acompanhado de um impacto que a nossa geração não viu acontecer antes sobre a saúde das pessoas. Com um conjunto enorme, o Brasil com aproximadamente 200 mil vidas perdidas, com adoecimento, com sofrimento social. Então, toda essa conjuntura que eu mencionei, ela tem como pano de fundo doença, saúde, luto, perdas e sofrimento social. Essa conjuntura, portanto, impacta de forma muito intensa todas as ações de internacionalização e toda a forma de fazer e buscar a internacionalização, de forma que cabe perguntar que desafios se colocam em razão da pandemia, em razão de uma provável possível nova ordem, não somente no âmbito do consórcio Nordeste ou do conjunto dos estados do Nordeste, mas também no âmbito das universidades. De que forma o fechamento de fronteiras, a redução de mobilidade, de que forma a confrontação que tivemos de que a globalização e a produção de insumos estratégicos no mundo, elas se faz, vem se fazendo, ou veio se fazendo até aqui de uma forma que, no momento da necessidade, a fragilização de determinados países era enorme. Constatamos isso, né? De luva, máscaras, equipamentos respiradores, enfim. Quando vimos poucos países produziam, por motivo ou outro, poucos países produziam e tinham capacidade técnica para a produção desses equipamentos, mas todos os países precisavam deles. Então, no bojo da internacionalização, no bojo da conjuntura atual, um desafio importante que permanece entre todos nós é a questão da necessária aumento da capacidade de produção de insumos e bens estratégicos nas diferentes áreas do viver. E eu penso que depois e durante essa conjuntura que vivemos e ultrapassando esse período, certamente, uma série de lógicas e regramentos que vinham se fazendo e que impactam sobre tudo que fazemos em internacionalização, ele precisará se fazer diferente. De qualquer sorte, e independente dessa conjuntura, o desenvolvimento de ações que fortaleçam a internacionalização, trazendo, como já disse, a articulação para ampliar a qualidade e os resultados das políticas públicas que alcancem os 9 estados do Nordeste, sendo orquestrados, porque a estrutura ficou muito clara na fala do governador Wellington, seja através
do Fórum de Governadores, seja através do consórcio de governadores, efetivamente, não devemos e não podemos abrir mão de políticas públicas que alcancem os 9 estados e que sejam orquestrados na medida em que as nossas necessidades se diferenciam das necessidades de outras regiões do país e precisam ser enfrentadas nas suas particularidades. Como eu venho da saúde, eu posso com tranquilidade usar essas palavras que nos levam a trazer o conceito, o princípio de equidade. Precisamos tratar diferente aqueles que têm demandas diferentes, para que possamos chegar a um melhor resultado para todos. Diga, Evandro. 5 minutos, Adélia. Eu encerro, eu acredito que até antes dos 5 minutos. E que repercutam, como eu já disse, em qualidade de vida e em diminuição das desigualdades sociais. Efetivamente, quando falamos, então, de internacionalização, precisamos quebrar paradigmas, precisamos sim entender que temos uma nova ordem. Lembro, e até José Celso antecedeu, José Celso, para mim, é a grande referência que temos em discussões em internacionalização. Compartilhei muitas situações com ele. E José Celso dizia, primeiro, eu começo com o face-to-face. E eu vou, e eu visito, e eu faço contato, e eu conheço as pessoas. Depois dessa etapa, tudo fica mais fácil. Não vivemos um tempo de face-to-face. Precisamos, então, fazer diferente. E como é que é possível construir as bases e procedimentos, vou chamar de processos para internacionalização, quando temos preocupações e limitações de mobilidade. Mesmo com a vacina chegando, ainda assim nós enfrentaremos um longo período de inseguranças e de restrição e diminuição da mobilidade das pessoas. Isso tem um impacto importante sobre a internacionalização e deve ser refletido por todos nós a todo o tempo. Por fim, como se trata de consórcio Nordeste, estamos aqui com universidades, destacar que no ano passado, e ao longo de 3 meses do ano de 2019, já com o consórcio Nordeste tendo se instalado a partir de março, fizemos uma abordagem às universidades federais, institutos federais, universidades estaduais, secretarias estaduais de ciência e tecnologia e de educação, e buscamos a construção de um projeto único para submissão ao edital do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se voltava para apoiar atividades de ciência na escola. Não conseguimos os 9 estados, mas conseguimos 4 estados. E juntos, esses 4 estados do Nordeste, com todas essas instituições envolvidas, apresentamos uma proposta que foi classificada. O recurso ainda não saiu, mas sairá. Não é possível que esse governo não honre sequer o edital que publica. Então, eu acredito que o recurso sairá e será, sim, uma experiência importante voltada para a ciência na escola da educação básica de 4 estados, orquestrado pela Universidade Federal da Bahia, mas com a participação de todas essas instituições que mencionei, será um importante exemplo de como podemos, em uma temática tão importante como a formação e a iniciação científica de crianças e jovens, fazermos o trabalho em conjunto com todos os estados do Nordeste. Por fim, já caminhando para o encerramento da minha fala, eu volto a agradecer e dizer que fico aqui à disposição, mas no limite de 18h05, que tem um outro compromisso. Muito obrigada. Nós agradecemos à excelentíssima secretária, Adélia Pinheiro, pela sua exposição, e passamos agora para o professor Carl Schuster, que é da Assessoria Internacional da Universidade de Pernambuco,
Temos 15 minutos, aos 10 minutos eu aviso o tempo restante de 5 minutos. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer, em nome do professor, do magnífico reitor Pedro Falcão, que não pôde estar aqui nesse momento, excelentíssimo governador Wellington Dias, o magnífico reitor Evandro, professora Adélia, em nome de vocês, saúdo a todos. Os desafios, como a professora Adélia falou, são muitos. Esse é um momento especial que demanda de nós ações especiais. Eu me recordo quando nós estávamos na missão diplomática da Abruem, no ano passado, no Chile, junto com o professor Evandro, quando nós comentamos a necessidade de integração das universidades com o Consórcio Nordeste. E como o Consórcio Nordeste é uma ponta de esperança fundamental para as nossas universidades em relação ao que nós temos ou que não temos de política de ciência e tecnologia nesse exato momento no Brasil. E essa questão de ter o consórcio como um facilitador, como alguém que pode, inclusive, gerar jurisprudência para as nossas universidades trabalharem de forma diferente, unificada, é fundamental. Por isso, governador, peço encarecidamente, não deixem as universidades por último, coloquem elas na frente, porque no momento como esse, o papel das universidades está em pesquisa e aconselhamento das instituições públicas. O nosso papel está muito além da sala de aula. Esse foco fundamental que se dá no retorno ou não das aulas é um dos papéis da universidade. Nós fazemos muito mais do que isso e fazemos eternamente ciência sem fronteiras, mesmo que tenham acabado com isso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem bastante possibilidade de trabalhar conjuntamente com o consórcio, porque vocês geraram para nós uma jurisprudência muito importante. Se nós conseguirmos trabalhar muito mais juntos, de vista administrativo, porque temos bastante barreiras, o Consórcio Nordeste nos ajuda nesse sentido. Então, a gente precisa estar junto e precisa estar trabalhando diretamente com vocês. Eu sempre digo que nesses últimos tempos, especialmente por conta da crise da pandemia, nós temos criado cada vez mais restrições para o que se chama de área estratégica. E eu tenho visto várias áreas fundamentais da universidade tendo sido jogadas para o canto, para não ter sido considerada nesses novos padrões, áreas estratégicas. Mas desde que eu me entendo por gente, desde que eu estudo o Brasil, formar professores sempre foi estratégico para qualquer nação do mundo. E por que hoje deixou de ser? Vocês têm vários exemplos fundamentais dentro dos governos que fazem parte do Consórcio Nordeste, que podem ser levados para editais em conjunto, como, por exemplo, aqui no governo do estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, com o projeto Ganhe o Mundo, o programa Ganhe o Mundo, que é um sucesso tão grande do ponto de vista político e educacional para os jovens do ensino médio. Por que esse programa não pode ir para o ensino superior e a gente não pode mandar os nossos estudantes pelo consórcio Nordeste para as universidades de fora? Por que a gente não continua esse programa numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva conjunta com todos vocês? Por que a gente não amplia possibilidades de edital de financiamento de pesquisas internacionais dentro do grupo, utilizando as universidades do consórcio como base? Eu acho que essa questão é fundamental. A gente tem uma quantidade significativa de estratégias que podem ser colocadas dentro do consórcio e que as universidades estão a serviço do consórcio das universidades. A gente rapidamente consegue levantar o que cada habilitação, o que cada formação que a universidade faz pode oferecer para desenvolver a sociedade para o bem da população num momento como esse. E acho que se a gente conseguir trabalhar junto, e trabalhar junto significa otimizar, inclusive, tempo, espaço, quer dizer, oferecendo cursos conjuntos, oferecendo resoluções de problemas conjuntos, porque a universidade é, sim, um campo de encontrar caminhos para vários problemas da sociedade, e acho que essa perspectiva de nós cada vez mais integrarmos o que vem
de experiência externa, o Brasil passou quantas décadas com síndrome de ideia de que era autossuficiente e não conversava com o que tinha do lado, ou então com a síndrome de espelho de Próspero, só a Europa e Estados Unidos interessava, e agora a gente tem uma possibilidade majoritariamente diferente. Quer dizer, a gente está aqui, por exemplo, tivemos a primeira experiência aqui na Universidade de Pernambuco de interiorização do ensino de mandarim por conta do nosso Instituto Confúcio. A pandemia nos levou a fazer o Instituto ter aulas remotas e pela primeira vez conseguimos fazer aulas de mandarim para os nossos alunos do interior do estado via plataformas de ensino remoto. E isso pode ser estendido para todas as universidades, por exemplo, o Instituto Confúcio. Isso não precisa ficar preso aqui. A gente tem muita possibilidade de investimento. A China nos fornece uma quantidade imensa de bolsas por ano, por exemplo, para os estudantes que são melhor, que possuem melhor desempenho durante o curso, pesquisas, trocas de financiamento de pesquisa em energia sustentável, por exemplo, e em várias outras áreas do conhecimento, e tudo isso pode ser agregado para o consórcio. Acho que a gente faz, se nós conseguirmos, por exemplo, coisas que são básicas, como compra de medicamentos, por que a gente não pode fazer compras conjuntas? Por que a universidade vai continuar com essas amarras se o próprio consórcio Nordeste conseguiu destravar esse processo? Quer dizer, a gente tem caminhos com vocês muito interessantes. A gente precisa facilitar, governador, já que a gente está com tantos bons contatos com a própria União Europeia, a nossa relação, por exemplo, com o programa Erasmus. A gente precisa entrar em consórcio no programa Erasmus. A gente tem outras possibilidades de parceria fora internacional, que depende só da Europa, mas divina, porque a gente sempre vira as costas, né, para a América Latina, mas os nossos são fundamentais. Das nossas universidades não foram formados na América Latina, né? Não se formaram em universidades sul-americanas para específico. E quantos, de fato, nós efetivamos por falta de recurso com as universidades sul-americanas? De problemas comuns. Eu acho que a professora Adélia levantou, fala sobre a ideia do face-to-face, que era necessário para as relações internacionais, mas nesse momento, o que a gente mais precisa é fortalecer o caminho que a gente está lá para trás. Digo pela minha visão, 250 convênios internacionais firmados, mas quantos de fato efetivados, quantos de fato geraram produtos, etc. Então, a gente tem a possibilidade de retomar, agora a gente precisa de apoio, a gente precisa de financiamento, não dá para fazer, de fato, a gente tem muito pouca possibilidade hoje, e falo isso com muita dor, de estar com o CNPq e com a CAPES para esse processo, mas a gente pode contar com o Consórcio Nordeste. Acho que esse consórcio pode muito nos ajudar, como nós temos muito a oferecer em campos muito estratégicos como inteligência artificial, no campo de processamento e mineração de dados, algo que é muito fundamental para esse momento vivendo. Se o mundo nos colocou no Big Data, a universidade sabe lidar com ele. E a gente pode trabalhar em conjunto para oferecer isso. Quando a gente fala de ver alunos internacionais, a gente pode, pelo consórcio, criar plataformas de português instrumental para esses alunos que vêm de fora, porque várias universidades exigem, e não precisa ficar preso a uma universidade. Nós podemos trabalhar em cooperação, coletivamente, com todo mundo, fazendo um pouco desse processo. Os caminhos são muitos. Eu acho que a gente possui uma oportunidade, mediante uma crise brutal de um ano atípico, para rever muito das nossas possibilidades, e acho que essa união trazida do consórcio deve ser replicada entre as universidades, digo, do ponto de vista do estatuto jurídico, para que a gente possa ter essas possibilidades que o governador colocou, para que a gente possa, a partir daí, começar a pensar numa cooperação coletiva,
né? Porque, e digo novamente, acho que a gente tem grandes portas e gostaria de propor ao consórcio que pensasse com carinho a ideia de levar o ganho-mundo para o consórcio, apoiando as nossas universidades no processo de internacionalização. Acho que é isso, professor Evandro. Bom, o CAL fez um papel muito importante, e eu acho que essa mesa ela foi muito bem organizada. Nós temos o presidente do Consórcio Nordeste, que nos trouxe um panorama da estruturação, dos ganhos, das conquistas já realizadas e das intenções para o presente e o futuro. A secretária Adélia Pinheiro trouxe algumas reflexões e pontuou as dificuldades, né, do momento, que sabemos que atingem a todos nós. E o professor Cal fecha, né, com uma fala que eu percebo como, ao mesmo tempo que é um clamor, né, é um clamor esperançoso, né, de que as sinergias que podem resultar dessa interação das universidades com os governos estaduais possam nos levar a outros patamares em diferentes esferas e beneficiando a nossa sociedade. Então, acho que esse já é um grande ganho da nossa atividade. Como a professora... Sim. Você me permite aqui, eu terei que, infelizmente, agora já a agenda aqui já me chama, mas assim, eu não posso sair daqui sem deixar de que a resposta é sim, não é? Tanto aqui a fala da doutora Adélia como do professor doutor Cal. A ideia básica é essa. Se a gente tem uma coisa que é a mais difícil, a unidade em torno de um foco, de um objetivo, de governadores de diferentes partidos, de 9 estados. A partir daí, a gente organizou já um fórum das assembleias legislativas. Nós já temos a bancada Nordeste, o deputado Júlio César, nesse instante, do meu estado, que coordena, mas ela tem uma alternância. Nós já estamos trabalhando a organização de uma entidade, um fórum dos municípios. Estamos trabalhando para que a gente tenha também uma forma de organização das entidades empresariais e dos trabalhadores, tá certo? A gente está acostumado muito no formato dos sindicatos, das associações, nós vamos ter que encontrar esse formato. Eu digo isso para realçar a importância, não é, de a gente ter um comitê que vai além dos que estão hoje na academia dos cientistas, mas ter, a partir da FAUBAI, a partir, não é, das universidades, quem sabe mais à frente as faculdades, enfim, da região Nordeste, e garantir com isso que a gente possa ter um caminho concreto. Eu quero dizer que o doutor Cal, que nessa temática, tanto da internacionalização, tá certo? Contem conosco. Mas também eu estou indo aqui para outros campos, ou seja, eu quero deixar aqui, eu posso ter até errado aqui de ter ido um pouco mais para que vocês entendessem a largueza, né, o tamanho das possibilidades que tem com o consórcio. Então, o consórcio ele vai ser um grande guarda-chuva Nordeste. Eu estou muito, muito convencido que é essa organização de todas essas forças vivas Nordeste que vão dar a força Nordeste, tá certo? Vão colocar toda essa energia de forma organizada. Essa energia existe, ela precisa estar organizada. Então, com essas palavras, eu quero aqui colocar a doutora Adriana, da UESP, para ser aqui uma referência lá, o doutor Douglas, que é o nosso reitor, enfim, toda a equipe. E aqui, dependendo da temática,
a gente também já está organizado. Nós vamos tratar sobre um determinado tema. Nós já temos uma Câmara Técnica que envolverão os 9 estados e se somarão com a FAUBAI na perspectiva da gente encontrar aí um entendimento. O que eu queria encerrar aqui a minha fala. Eu gostaria de receber, para a gente começar de um ponto, porque tudo isso é novo. Então, não adianta... Aqui eu estou brigando com meus colegas governadores, estou aqui freando, olha, eu sei que vocês gostariam de 1000 coisas, mas vamos começar com 18. Então, nós estamos aqui com 18, dois temas que serão ancorados por cada um dos estados. Se a gente daqui a um ano tiver 18 projetos que integrem como um projeto não mais desse ou daquele estado, mas um projeto Nordeste, isso é um passo muito largo. E estou aqui colocando o 19º. Então, pensem numa proposta, e eu me comprometo a tratar disso com o colegiado dos governadores, a gente sentar e fazer disto uma realidade. Contem comigo, meu período é curto, é só até dezembro do próximo ano, tá certo? Mas quanto mais cedo receber, melhor. Então, eu queria dar aqui o meu abraço de coração. Estou muito feliz aqui com essa iniciativa de vocês e tem aqui um nordestino apaixonado pelo que vocês estão propondo e vamos trabalhar juntos. Professor Evandro, por favor, eu gostaria, por favor, de pedir rapidinho a palavra, governador do meu estado. Muito obrigada, muito obrigada. Como educadora, né, como piauiense adotada, né, como professora da UF, eu agradeço. E digo que, como educadora, a gente sonha, e sonha junto. Aqui no Nordeste, a gente sonha junto. Na Rede FAUBAI Nordeste, eu sou coordenadora no momento, a professora Soane será a próxima coordenadora. E nós estamos aqui já dizendo ao senhor que agradecemos demais e aceitamos a provocação. E vamos procurar a professora Adriana para lhe entregar uma proposta de juntos com a UESP, juntos com a nossa irmã, aqui no Piauí, a UESP, certo? Nós vamos apresentar propostas de ações de internacionalização envolvendo instituições de ensino e os governos do nosso querido Nordeste. Muito obrigada. Olha, eu agradeço, doutora Beatriz, um prazer e uma honra, viu, tê-la aqui, colocando todo o seu conhecimento, dedicação aqui ao nosso povo. E um abraço aí ao povo aí também, de todos os participantes aqui, não quero nominar todos aqui, que Deus os abençoe. E olha, eu sou pragmático, então, começar a partir de agora, para muito rapidamente a gente voltar a nos encontrar já em cima de um caminho concreto aí para trabalhar, tá bem? Com certeza, senhor governador. Fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado. Nós que agradecemos, governador e presidente do Consórcio Nordeste. Uma boa semana. Obrigado. A professora doutora Adélia Pinheiro, suas considerações finais, dadas também a seu tempo, né, que tem outro compromisso. Eu vou voltar a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Até recentemente, quando eu dialogava a respeito de algum interesse da SECT com o Consórcio Nordeste, o fazia com o governador Rui Costa, que era o presidente até há pouco tempo, e foi a primeira vez que tive a oportunidade de estabelecer o diálogo com o governador Wellington, o que foi muito bom. Então, é uma oportunidade para além do que tinha imaginado, e deixar para todos que compartilharam a mesa comigo, mas para todos que assistem, estiveram aqui na sala assistindo, um abraço, a minha admiração e respeito pelo trabalho das universidades, pelo trabalho da FAUBAI, pelo trabalho da internacionalização que as instituições de ensino superior do Brasil fazem. Muito obrigada, professor Evandro. Um abraço a todos e todas.
Nós que agradecemos, professora Adélia, sabemos que a sua agenda também lhe exige muito, né? E foi uma participação muito importante. Professor Karl Schuster, considerações finais? Bom, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que nós saímos dessa mesa com algo concreto, né? Efetivamente, a gente agora tem uma porta aberta para entrega de um documento formal, e aí, a partir disso, a gente vai ter como monitorar apoio nesse sentido. Eu acho que isso foi uma vitória coletiva fundamental num ano, em mais um ano de grande resistência, e eu queria dedicar todos os esforços desse evento, dedicar tudo que vocês estão fazendo a toda a população, a toda a comunidade universitária, que mostrou que mesmo com a universidade tendo outros tipos de atividade, tendo outro modelo de aula, a internacionalização não parou. A gente continuou fazendo parcerias, aprendendo. Eu tive a oportunidade de lançar um livro eletrônico há pouco tempo, em parceria com vários colegas ao redor do mundo, cada um mostrando sua realidade sobre a pandemia, sobre a Covid. Isso me mostrou um pouquinho de que, por mais que a gente pense estar só nesse momento, esse é um momento em que o problema é compartilhado com o mundo inteiro. Então, nova ação de solidariedade continuam presentes, estão aqui, e esse evento é mais uma prova disso. Então, muito obrigado pela oportunidade e sigamos juntos. Bom, quero deixar também a saudação às pessoas que estão mais diretamente coordenando regionalmente e nacionalmente a FAUBAI, uma instituição que se consolida, esse é o terceiro ano que, infelizmente, por causa da pandemia, não houve o evento presencial da FAUBAI. Eu estou 5 anos exercendo o cargo de reitor e 2 anos anteriores pude ir à conferência da FAUBAI, e é muito forte, tem muita fortaleza, é uma base muito sólida, as ações da FAUBAI, todas as trocas que enriquecem e fortalecem nossas instituições para a definição das suas políticas de internacionalização. Então, nesse ano de pandemia, eu parabenizo a Regional Nordeste da FAUBAI por ter insistido em realizar esse evento, porque, através dele, muitas pessoas puderam estar juntas, pensando, refletindo, sonhando, porque o sonho continua sendo muito importante, simbolicamente, como algo que nos fortalece e nos move no horizonte nesse período tão adverso e tão difícil. Parabéns à FAUBAI Nordeste e à FAUBAI Nacional por estarem coordenando esse evento e mantendo a associação viva no espaço virtual, aguardando o momento que teremos a vacinação, que poderemos estar juntos novamente e fortalecer as nossas universidades, que hoje foram vítimas, as federais, de mais um ataque frontal à sua autonomia, com o Ministério da Educação, num contrassenso, indo de encontro ao que o momento mostra pelos dados, o que a ciência tem mostrado, insistindo em colocar em risco uma grande parcela da nossa população, que são os estudantes universitários. Esse evento, ele mostra que nós estamos escolhendo os caminhos certos, diferente de alguns governantes que querem nos impor caminhos que não nos interessam. Vamos buscar os caminhos que nos interessam. E hoje ficou provado que temos um caminho que nos interessa com o Consórcio Nordeste, e ele está aberto aí para ser desbravado. Então, parabéns para todos nós nesse fim de noite de hoje. Muito obrigado à participação dos convidados. Eu quero também me fazer presente nesse final, agradecer enormemente ao nosso querido reitor, o professor Evandro Nascimento, por estar aqui, por disponibilizar sua agenda e estar conosco neste momento.
Agradecer a professora Adélia também pela disponibilidade, muito obrigada pela sua fala, sempre em prol da internacionalização e sempre em prol da ciência, né, que é o que nos move nesse momento. Professor Cal, sua fala foi espetacular, né? Foi já de antemão, já sem nem falar com Beatriz, mas ela já fez a convocação da Carta Aberta, apoiada pelas universidades filiadas ao FAUBAI do Nordeste. Então, eu já intimo o senhor a fazer parte, né, dessa redação dessa Carta Aberta com as suas provocações, para que Beatriz, né, possa... Eu acho que a professora Adriana Reis, que é a assessora internacional da UESP, também está presente aqui, né, no chat, como participante desse evento, e também Beatriz vai poder entregá-la pessoalmente, essa carta, que chegue até as mãos do nosso excelentíssimo governador, né, presidente do Consórcio Nordeste, e tenho certeza que esse evento, esse fruto, né, que oriundo dessa mesa, vai nos ajudar enormemente para todas as universidades, né, do nosso Nordeste, do nosso querido Nordeste. Então, juntos somos mais fortes. Muito obrigada a todos vocês, obrigada imensamente, né, a Beatriz por, né, facilitar a consecução dessa mesa, e a professora Evandro, e a Adélia e o professor Cal, né, a todos, muito obrigada. Eu quero passar a palavra também às professoras Beatriz e, se ainda se encontrar conosco, a professora... Agora me deu Leonor. Maria Leonor. Sobretudo porque é importante que as mulheres tenham fala sempre. Agora ganhou mais ainda a nossa simpatia. Eu já estava achando sua mediação maravilhosa. Com essa fala final, então pronto. Obrigada, professor. Maravilhoso. Muito obrigada também por ter aceito o convite, né, como a Sônia disse, de ter disponibilizado aqui um momento na sua agenda para fazer essa mediação que foi tão enriquecedora, né? Foi assim, maravilhosa. O senhor fez com que vários assuntos viessem à tona. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer a toda a mesa, né? Soane já falou tudo que tinha que ser falado, mas eu quero agradecer. Foi muito bom. Eu acredito que todos que estamos aqui, que trabalhamos com internacionalização, que trabalhamos com educação nas universidades, né, do nosso Nordeste, todos nós aqui saímos hoje mais encorajados, mais estimulados. E vamos realmente amanhã continuar, né, nosso último dia aqui de encontro. Então, lembrando que amanhã teremos uma workshop maravilhosa, também tenho certeza, que o professor Davi Vieira, da Universidade Federal do Cariri, nossa querida Luísa Capitão, da Universidade do Porto, falando sobre como estabelecer parcerias internacionais. Então, gente, por favor, não esqueçam, é muito importante participarem, né, amanhã também, para podermos, né, estar cada vez mais construindo mais pontes, construindo mais alianças, mais parcerias internacionais para promover a internacionalização das nossas universidades. E eu quero também lembrar que, assim, professora Adriana, que está aqui presente, representando, né, o assessor de internacionalização, nós vamos realmente chamar vocês para essa conversa. Tá? Então, a UESP está mais do que convidada, está convocada para trabalhar conosco nessas propostas de internacionalização envolvendo o Consórcio Nordeste. Muito obrigada a todos. Ok. Mais alguém para falar? Bom, então, muito obrigado a todos e encerramos, nesse momento, os trabalhos desta tarde.